Queridos, hoje já é 12 de novembro, né? Mas no mês de outubro, como nós já falamos aqui nos últimos 4 domingos, né? O mês de outubro é o mês que se celebra a Reforma Protestante. No início de outubro, queridos, nós começamos então, em alusão a essa data, né? Nós iniciamos uma série de ministrações que são os 5 solas, ou seja, os 5 solas são as bases doutrinárias do movimento reformado do século XVI. Os 5 solas, então, são a sistematização, um resumo das bases doutrinárias da Reforma Protestante, que se estendeu por todo o mundo e hoje nós somos herdeiros dessa reforma. 5 solas, queridos, são então uma sistematização, é a base doutrinária da reforma. É considerado, queridos, os 5 solas, as bases essenciais para que uma igreja seja considerada cristã evangélica. Então, para você ter uma ideia, esses 5 solas, eles precisam obrigatoriamente serem afirmados por todas as igrejas evangélicas. Se alguma igreja não afirma algum desses pilares da reforma, essa igreja não pode ser considerada uma igreja evangélica. Ela é considerada uma seita. E existem igrejas que se dizem evangélicas, mas que não afirmam todos esses 5 solas. Falamos aqui em outras oportunidades sobre isso. Na semana passada, querido, nós ministramos o Solos Christus, que é a base doutrinária que fala que somente em Cristo e absolutamente através da obra de Cristo é que o ser humano pecador pode alcançar a salvação dos seus pecados, ou seja, somente através de Cristo e da sua obra e nada além de Cristo é que nós podemos ser livres, libertos da condenação dos nossos pecados. Solos Christus, então, significa somente Cristo, ou seja, somente Cristo e nada além de Cristo. Algumas igrejas que se dizem evangélicas, queridos, algumas igrejas que se dizem cristãs, elas até nem negam o Solos Christus, mas eles adotam um sistema religioso que Cristo não é suficiente para a salvação. Você precisa crer em Cristo, tudo bem, mas você precisa fazer algo mais para ser salvo. Você precisa fazer mais alguma coisa, você precisa guardar o sábado, você precisa não comer tais comidas, você não pode cortar o cabelo. Ou seja, meus amados, Cristo não é suficiente para a nossa salvação. A igreja cristã do século XVI, ela estava caminhando exatamente nesse caminho, ou seja, a igreja católica, querido, do século XVI, e ainda hoje, eles dizem que só crer em Cristo não é suficiente para salvar o pecador. Muitas vezes, queridos, algumas doutrinas católicas, elas até deixam dúvidas se é necessário Cristo para ser salvo. Por exemplo, a doutrina do purgatório, que a Igreja Católica defende, é uma doutrina que diz o seguinte, que se ao longo da vida da pessoa, essa pessoa não alcançou méritos para ser salvo, essa pessoa vai para o purgatório e vai ficar ali sendo purgado. E aquela pessoa ela pode ser transferida do purgatório para o céu se forem feitas orações por aquela pessoa, se forem feitas penitências em prol da alma daquelas pessoas. Ou seja, amados, nós vemos aí que Cristo não é necessário. Aquela pessoa não precisava nem ter recebido o Cristo para ser salvo. Outras doutrinas, por exemplo, como a veneração dos santos, a veneração de relíquias. A Igreja Católica hoje diz, queridos, que se você não for batizado, você é pagão, você não vai para o céu se a pessoa não for batizada. Ou seja, isso é algo além de Cristo. É isso como nós dizemos que Cristo não é suficiente para ser salvo. Você precisa crer em Cristo, mas você precisa adorar os santos, você precisa ser batizado, porque se você não for batizado, você não vai para o céu.
Nós cremos, queridos, que Cristo e a sua obra redentora, ela é suficiente para sermos salvos. Incentivamos, obviamente, as pessoas a serem batizadas, a descer as águas do batismo, para que possam ser membros da igreja, participar da ceia do Senhor, mas isso não é uma condição para ser salvo. Então foi nesse contexto, queridos, foi nesse contexto de extremo afastamento das Escrituras que a Reforma Protestante, então, se levantou dizendo solos Cristos, ou seja, é somente Cristo. Eles negaram que haja outra necessidade, que haja necessidade de um apêndice, que haja necessidade de algum acessório para o cristão ser salvo. Nós somos salvos somente pela obra redentora de Cristo, ou seja, a obra de Cristo não precisa de anexos, a obra de Cristo não precisa de ingredientes para salvar o pecador. Ela é suficiente e é poderosa para salvar o pecador. Lá em Atos capítulo 4, verso 12, a palavra de Deus diz assim, Atos 4, 12, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então, meus amados, não há salvação fora de Cristo. Às vezes a gente fica em dúvida diante de algumas situações. Eu citei aqui alguns exemplos na semana passada. Por exemplo, eu cresci, amados, a minha infância, e eu não me lembro aonde foi que eu aprendi um ensinamento errado de que o judeu, pelo simples fato de ser judeu, já garantia a salvação para ele. Eu aprendi isso em algum lugar, queridos. Alguém falou, eu escutei isso e gravei, e isso ficou na minha mente por muitos anos. Mas, queridos, não há salvação fora de Cristo. Outro exemplo que nós citamos aqui na semana passada, amados, que nós também temos muita dúvida, e com relação às pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Cristo. Queridos, a situação é exatamente a mesma. Não há salvação fora de Cristo. Ninguém pode alegar que não conheceu a Deus, ninguém pode alegar que nunca ouviu falar de Deus, porque Deus ele se manifesta na natureza, ele se manifesta nos corações das pessoas. E aqueles que não reconhecem a Deus, eles não reconhecem o Evangelho, não reconhecem a palavra de Deus e não reconhecem a Cristo. Então, amados, foi através da obra de Cristo, a obra redentora de Cristo, a obra expiatória, a obra substitutiva de Cristo, foi através dela que nós fomos salvos. Nós explicamos aqui o seguinte, amados, porque muitas vezes nós não conseguimos entender qual é o mecanismo da salvação, por que Cristo precisou morrer, por que nós iríamos para o inferno. Queridos, primeiro, a nossa condição era de afastamento de Deus. Nós herdamos o pecado, é aquele pecado original, né? As pessoas costumam chamar de pecado original. O pecado de Adão. Adão transgrediu a lei de Deus, desobedeceu a Deus, e por causa da sua transgressão, o seu pecado foi herdado por todos os descendentes de Adão. Então, nós nos tornamos pecadores, queridos, por herança, nós herdamos a imputação do pecado de Adão. E por causa disso, nós estávamos condenados à condenação eterna. E a justiça de Deus, queridos, a justiça que Deus defende, que é a justiça, Deus ele não poderia simplesmente perdoar os pecados, ele não poderia simplesmente chegar para o ser humano, aqueles que recebessem a fé, e dizer assim, olha, como você se converteu, você recebeu a fé, você acredita em mim, o teu pecado está perdoado e está esquecido o teu pecado. Não é assim, queridos. O pecado, ele precisa ser punido. O pecado precisa ser executada, a condenação do pecado. Isso é a justiça de Deus. Deus é justo e a justiça dele exige que o pecador seja punido. E por que nós não fomos punidos, queridos? Nós não fomos punidos porque Cristo foi punido em nosso lugar. O plano redentor de Deus era exatamente esse, que o próprio Deus viria em forma de homem, encarnaria na forma de homem, na pessoa de Jesus Cristo, e tornaria a forma humana, e ele receberia sobre ele a punição que era devida a nós.
Então Jesus executou uma obra que foi expiatória, porque ele expiou, ele recebeu a culpa e a condenação dos nossos pecados, e ele foi o nosso substituto, foi uma obra substitutiva também. Ele nos substituiu na condenação pelos nossos pecados. Além disso, queridos, Cristo, além de receber a condenação pelos nossos pecados, Cristo também viveu uma vida de justiça. Cristo viveu uma vida justa, uma vida de santidade, uma vida de obediência, e essa vida de Cristo, justa e obediente, conquistou os méritos que eram necessários para nós sermos salvos. Ou seja, nós somos salvos pela morte de Cristo, que expiou a nossa condenação, expiou os nossos pecados, e nós somos salvos também pelos méritos de Cristo. Tudo, queridos, toda a obra redentora de Deus, ela é baseada naquilo que Cristo fez em prol do seu povo. Então, meus amados, ao nos unirmos a Cristo, ao momento em que nós depositamos a fé e a confiança em Jesus, esses efeitos da obra de Cristo, os méritos, os benefícios da obra de Cristo, eles são atribuídos àqueles que têm fé nele. Ou seja, o benefício da obra de Cristo, os méritos de Cristo, a vida justa, a vida santa de Cristo, são imputadas naqueles que têm fé nele, na sua obra. E é por causa disso, queridos, que nós não temos nenhuma dúvida de afirmar solos Cristos, somente Cristo, a sua obra redentora, somente em Cristo nós podemos ser libertos da condenação dos nossos pecados, somente em Cristo, solos Cristo. Amém? Esse foi um breve resumo, então, da nossa mensagem da semana passada. A mensagem de hoje, queridos, nossa exposição de hoje, ela é baseada na última base doutrinária da Reforma Protestante. Hoje nós concluímos os 5 solas e vamos estar ministrando hoje sobre soli Deo glória, ou seja, glória somente a Deus. Isso é uma das bases doutrinárias que afirma que Deus é o único digno de honra, de glória e de adoração. Na próxima semana, então, nós já retornamos à ministração para nós concluirmos a carta de Paulo aos Romanos, que nós interrompemos para ministrar os 5 solas. Meus amados, a necessidade de afirmação dessa base doutrinária, todas as bases doutrinárias, todos os 5 solas, eles surgiram em função de alguma prática, de alguma doutrina católica romana que iria contra as Escrituras. Então, nós mostramos aqui todos os pontos, por que surgiu a necessidade de se levantar aquela base doutrinária. Então, no caso, só lhe deu glória, ou seja, glória somente a Deus, também houve a necessidade de afirmação dessa base doutrinária em função do sistema religioso que a Igreja Católica construiu ao longo dos séculos. Nós exemplificamos aqui que a partir do 3º século, do ano 300 depois de Cristo, nós vimos a Igreja Católica se declinou ao ponto de se afastar completamente das Escrituras. Então, amados, esse sistema religioso construído pela Igreja Católica, ele removia Deus do centro de todas as coisas, removia Deus do centro, fazia com que a glória de Deus fosse obscurecida e colocava o ser humano como centro e atribuía a glória para o ser humano. Ou seja, o sistema religioso, as doutrinas católicas, elas negavam glória a Deus e atribuía glória ao ser humano. Vejam, queridos, que a Igreja Católica ela havia negado o sola Escritura, ou seja, havia negado que a palavra de Deus era a nossa única regra de fé e prática. Eles adotaram um sistema em que o magistério da Igreja,
o Papa em si, aquilo que o Papa declarasse, aquilo que o magistério da Igreja decidisse, aquilo seria também regra de fé e prática e poderia ter autoridade até superior à Escritura. Negavam só a Escritura. Eles haviam negado também, queridos, que o ser humano seria salvo somente pela graça mediante a fé. Por quê? Porque eles achavam e defendiam que o ser humano precisava conquistar méritos ao longo da sua vida, o ser humano precisava praticar boas obras para acumular méritos, para ser salvo. Negavam sola gratia e negavam sola fide, somente pela graça e somente pela fé. Eles também, queridos, defendiam a necessidade do batismo, como nós falamos agora há pouco, para a salvação. Eles defendiam a necessidade da participação nos sacramentos, ou seja, no batismo, na comunhão e os demais sacramentos como obrigatórios para a salvação. Ou seja, quem estava afastado dos sacramentos estava afastado da salvação. Então, amados, solos Christus está sendo negado aí nesse ponto da Igreja Católica. Eles haviam atribuído autoridade ao Papa, como nós dissemos. O Papa, por exemplo, ele era inerrante. Aquilo que o Papa declarava era inerrante. Inerrante somente às Escrituras, queridos. Nada de que o homem vem falar pode ser declarado inerrante. E assim eles negavam que Cristo é o nosso único intercessor, defendiam a intercessão de Maria e defendiam a intercessão dos santos de uma forma geral, negando solos Cristos. Esse conjunto, queridos, de doutrinas católicas, se nós formos analisar, nós percebemos que há uma clara busca de colocar o ser humano como no centro, de trazer o ser humano para o centro das coisas e fazer com que a glória de Deus seja obscurecida, trazer glória para o ser humano e obscurecer a glória de Deus. O ser humano não tem glória nenhuma, a glória pertence exclusivamente a Deus. Então foi nesse contexto, amados, foi nesse contexto que os reformadores se levantaram e afirmaram que o único que merece glória, o único que merece honra é o Senhor nosso Deus. Porque Ele é que controla, é Ele que dirige, é Ele que organiza, é Ele que decide e sustenta o crente em relação à sua salvação. Deus é o Criador, Deus é o sustentador, Deus é quem dirige o destino de todo o universo. Então, só o Senhor merece glória, só o Senhor é digno de honra, de glória e de adoração. Cantamos agora há pouco ao único, digno de honra, digno de glória, só o Senhor é digno de honra e de glória. Mas antes de nós avançarmos, queridos, no estudo dessa base doutrinária, eu queria vamos definir o que é glória. O que é que nós queremos dizer, o que é que a palavra de Deus quer dizer quando ela fala de glórias a Deus? Quando nós damos glória a Deus, o que é que nós estamos dizendo com isso? Glória, né? Qual é o significado dessa palavra glória? O Antigo Testamento, essa palavra glória, amados, ela vai do início da Bíblia até o final. Talvez seja uma das palavras que mais se repetem nas Escrituras. No Antigo Testamento, a palavra glória, ela foi a tradução de um termo hebraico, que é o termo kavod. É um termo hebraico, kavod, que quando traduzido, queridos, ele significa dignidade, esplendor, reputação, honra. Então, quando nós dizemos glória a Deus, então nós estamos dizendo que o Deus é digno, de que Deus ele tem esplendor, de que Deus tem honra, de que Deus tem reputação. No Novo Testamento também o significado é similar e é parecido. É a tradução do grego, doxa, e ele tem exatamente esse significado, queridos: dignidade, honra, louvor. Então, quando nós nos referimos a Deus, quando nós referimos a glória de Deus e glória a Deus, isso está revelando exatamente a majestade de Deus,
está revelando o esplendor de Deus, a sua natureza gloriosa, a sua natureza infinita. Glória a Deus, Deus é glorioso, Deus é infinito, Deus é esplêndido, só Ele é digno, só Ele tem reputação digna de receber honra e glória da parte do ser humano. Então, amados, glória a Deus. A glória de Deus, então, amados, é aquilo que distingue Deus da natureza, dos seres humanos, daquilo que Ele criou. Porque Deus é o único que tem glória. É o único digno de glória. E isso distingue e revela quem Deus é. Revela a sua natureza gloriosa. Mas a verdade, amados, é que o ser de Deus, olha, o meu objetivo aqui, queridos, é compartilhar com os irmãos de forma que quando nós saiamos daqui, a gente tenha uma compreensão da grandiosidade de Deus, de quem Deus é e da sua inefável realidade. Veja que quando nós dizemos que Deus é glorioso, nós estamos falando que Deus é algo que transcende aquilo que nós podemos compreender. Deus é um ser inefável. Uma das palavras usadas em relação a Deus, queridos, é inefável. Ou seja, Deus na sua plenitude é alguém que nós não conseguimos descrever completamente, de tão glorioso e grandioso que Ele é. Ou seja, nós não podemos entender completamente a magnitude e a gloriosidade de Deus, porque Ele é infinito. Deus, queridos, Ele transcende a sua criação. Ele vai além daquilo que Ele criou. A sua criação está contida em Deus, e é Deus que sustenta a criação. Então veja que nós estamos limitados pela nossa imaginação humana, de tal forma, amados, que Deus e os seus atributos gloriosos, eles são inimagináveis para o ser humano. Nós, quando meditamos naquilo que Deus é, nós compreendemos somente uma pequena parcela do que Deus é, queridos. Porque Deus é infinito, é inimaginável. Para você ter uma ideia, dentro do estudo da teologia, nós dizemos que a nossa linguagem, o nosso idioma, ele não consegue expressar a plenitude da glória de Deus. Porque Deus é tão glorioso e é tão esplêndido que nós não temos palavras, nós não conseguimos expressar a grandiosidade de Deus. De tão glorioso e de tão majestoso que Ele é. Então, amados, Deus é tudo isso. Mas apesar de Deus ser tudo isso, queridos, Deus procurou se revelar ao ser humano, revelar uma parcela da sua glória, uma parcela da sua pessoa. E o ponto máximo, olha só que isso aqui é interessante, queridos, e é glorioso. Qual é o ponto máximo da manifestação da glória de Deus para o ser humano? O ponto máximo da manifestação da glória de Deus para o ser humano, queridos, é através do seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a manifestação, é a expressão máxima da glória de Deus. Olha o que é que diz aqui Hebreus, capítulo 1, verso 3. O Filho, que é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então, queridos, apesar de toda essa glória indescritível que Deus tem, apesar de toda essa grandiosidade, Deus procurou manifestar esta glória ao ser humano. E através de Jesus Cristo, amados, é o ponto máximo, é o ápice da manifestação da glória de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. O ser humano, então, limitado, criado, criatura ínfima, pequena diante de Deus, Deus se importou em manifestar a sua glória para o ser humano. Lá no Salmo 24, versos 7 até o verso 9 ao verso 10, olha o que é que diz aqui as Escrituras, queridos. Salmo 24, 9 e 10. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei
da glória. Aleluia. Deus é glorioso. E Ele é muito mais que isso, queridos. Ele é o Rei da glória. Ele é a majestade da glória. Ele é o máximo da glória que nós podemos imaginar, se é que nós podemos imaginar alguma coisa. Então, queridos, quando nós falamos na glória de Deus, quando a Bíblia fala da glória de Deus, está falando de uma característica que é inerente ao ser de Deus. Não é um atributo específico de Deus. Está falando do seu esplendor, da sua dignidade, da sua honra. Então, glórias, e nós estamos exaltando a honra de Deus. Glórias, nós estamos exaltando a dignidade de Deus, declarando a sua majestade e o seu esplendor. Então, amados, quando nós declaramos que Deus é possuidor de glórias e quando nós damos glórias a Deus, nós estamos reconhecendo e dando reverência a esta glória de Deus. Estamos reconhecendo quem Ele é, estamos reconhecendo a sua natureza, estamos nos prostrando, porque, afinal de contas, como nós acabamos de ler, só Ele é digno de glória e Ele é o Rei da glória. Aleluia. Então, meus irmãos, baseado nesse conceito, o objetivo do que eu falei até agora é conceituar o que é glória. Glória é majestade, glória é honra, glória é a majestade e a gloriosidade de Deus, a grandeza de Deus. Então, baseado nisso, queridos, nós vamos fazer uma análise do que a palavra de Deus fala a respeito dessa glória. Mas antes, queridos, essa glória, quando nós lemos os versículos que falam a respeito da glória de Deus, queridos, nós concluímos, baseado no que nós lemos na palavra, queridos, que não existe na face da terra ninguém e nem nada que tenha reputação suficiente, que tenha dignidade suficiente, que tenha honra, que tenha esplendor e que tenha majestade e que seja merecedor de qualquer honra e de qualquer glória. Só o Senhor, Ele tem reputação, Ele tem dignidade, Ele tem honra e esplendor suficiente para receber a nossa glória. Então, quando nós fazemos isso, queridos, quando nós glorificamos algo ou alguém além de Deus, alguma coisa que não é Deus, simplesmente nós estamos usurpando a glória de Deus. Quando nós glorificamos o ser humano, uma imagem de escultura, alguma outra coisa, nós estamos roubando a glória que é única e exclusivamente de Deus, porque só Ele é digno de receber essa glória. Só o Senhor nosso Deus, queridos, possui honra e dignidade suficiente. E o que é exigido de nós, então, queridos, como servos de Deus, como seu povo? O que é exigido de nós é que nós, pecadores, queridos, reconheçamos essa glória de Deus, que nós nos prostremos diante de Deus em adoração e em reconhecimento desta glória, desta grandiosidade, desta majestade de Deus. Então, quando nós damos glória a Deus, queridos, nós estamos conferindo, aliás, nós estamos reconhecendo essa glória. Nós não estamos atribuindo glória para Deus, porque a glória é inerente dele. Nós estamos reconhecendo e nos prostrando diante dele em adoração. Então, quando damos glórias a Deus, queridos, nós reconhecemos a grandiosidade e a majestade de Deus. Vejam que para nós compreendermos, queridos, o mínimo que seja da glória de Deus, só é possível fazer isso, queridos, através de Jesus Cristo. A parte de Cristo, separado de Cristo, queridos, ninguém pode dar glória a Deus de forma sincera. Ninguém, porque é só através de Jesus Cristo e da ação do Espírito Santo, queridos, que nós somos levados a compreender a glória que Deus tem. Então, quando nós damos glória a Deus, é porque Cristo já nos transformou, o Espírito Santo já moveu os nossos corações e as nossas mentes, ao ponto de nós, nem que seja um conhecimento e um entendimento pequeno, queridos, mas nós temos o entendimento de que Deus é
digno de glória. Mas vejam que o pecado, a nossa condição pecaminosa, queridos, é algo que atrapalha o reconhecimento da glória de Deus. Então, quando nós estamos muito ligados ao mundo, quando nós estamos muito ligados ao pecado e nós não conseguimos nos libertar de muitas práticas pecaminosas, queridos, isso faz com que nós nos esqueçamos da glória de Deus, faz com que nós troquemos a glória que é de Deus e entreguemos essa glória para outra coisa, para outra pessoa, para uma imagem, para um objeto. Olha o que é que Romanos, capítulo 1, verso 23 a 25 fala. A gente já ministrou esse texto aqui, lá no início do ano. Diz assim, olha: trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano, corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Então vejam, queridos, que essa situação aqui é a descrição que o apóstolo Paulo fez daquelas pessoas que estão submersas no pecado. Deus entregou essas pessoas a si mesmo, porque elas trocaram a glória que era de Deus e atribuíram essa glória a imagens, a deuses, a santos, a idolatria. E o que é que ele está querendo dizer aqui, queridos? Que por causa dessa troca, por causa de o ser humano ter trocado, roubado a glória de Deus, Deus entregou esse ser humano às paixões, Deus entregou o ser humano aos seus próprios pecados. Ou seja, amados, por não atribuir glória, por deixar de adorar a Deus e passar a adorar a criatura, o ser humano ele foi entregue aos seus próprios pecados. Vejam que existe um termo, e nós até falamos disso aqui recentemente, que é a graça comum. A graça comum, queridos, é um dos meios pelos quais Deus refreia a pecaminosidade do ser humano. Existe a graça comum no mundo, e essa graça comum impede que o ser humano seja tão mau quanto ele pode ser. Mas o que está acontecendo, amados, é que Deus está retirando essa graça comum e o ser humano está se aprofundando cada vez mais no seu pecado. Isso é porque não dão glórias a Deus e trocaram a glória de Deus, que é incorruptível, por imagens e semelhanças de homens e de animais que são corruptíveis. Tudo isso, amados, pelo fato de o ser humano não reconhecer a dignidade e a honra de Deus, de não lhe dar a devida glória. Vamos agora, amados, baseado nisso, fazer uma rápida análise. Existem centenas, amados. Se eu fosse anotar todos os textos bíblicos que falam da glória de Deus, da defesa da glória de Deus, nós não passaríamos aqui o mês falando só sobre a glória de Deus. Mas nós selecionamos aqui, queridos, alguns textos que falam de Deus defendendo a sua própria glória, defendendo a sua própria honra. O primeiro texto que eu queria ler, amados, está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, e o verso 31. Olha o que é que diz aqui esse texto. 1 Coríntios 10, 31. Façam tudo para a glória de Deus. A nossa vida, tudo em nossa vida, deve ter como objetivo a glória de Deus. A nossa vida deve ser vivida, queridos, com um alvo. O alvo principal da vida do ser humano é glórias a Deus, é glorificar a Deus. Existe uma confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, que é uma declaração de fé das igrejas reformadas. E ela diz lá em um dos seus tópicos, de que o objetivo supremo do ser humano, o objetivo principal do ser humano, queridos, é glorificar a Deus e alegrar-se nele. Então, às vezes a gente vive a nossa vida, amados, achando que o nosso objetivo principal deve ser buscar a nossa felicidade. Mas o nosso objetivo principal, queridos, tem que ser glorificar a Deus. Como é que nós, queridos, glorificamos a Deus? Nós glorificamos a Deus obedecendo a Deus,
sendo obedientes à palavra, servindo a Deus, fazendo boas obras. Dessa forma, nós glorificamos a Deus em nossas vidas. Mas para que as nossas vidas glorifiquem a Deus, queridos, como nós dissemos, nós iremos precisar, queridos, conhecer primeiro a Jesus. Não tem como nós glorificarmos a Deus sem conhecermos Jesus. Já dissemos isso aqui. Precisamos conhecer Jesus para que Jesus nos conduza até Deus. Mas para que nós possamos, queridos, enxergar a Deus como Ele é, não basta só nós termos aquele conhecimento inicial de Deus. Nós precisamos, a cada dia, queridos, nos aprofundar no conhecimento de Deus. Nós precisamos buscar a cada dia, crescer no conhecimento de Deus. Porque quando nós recebemos a Cristo, nós temos um conhecimento pequeno de Deus. Aquela primeira revelação que nós temos de Deus. Mas nós precisamos crescer. Porque quanto mais nós crescemos, queridos, em Deus, mais nós passamos a compreender quem Deus é. Mais Deus cresce para nós também. Ou seja, quanto mais nós crescemos no conhecimento de Deus, mais Deus cresce para nós também. E dessa forma, queridos, nós somos profundamente impactados pela pessoa de Deus, por quem Deus é. E aí, queridos, quando nós começamos a enxergar quem Deus é, quem realmente Deus é, a nossa atitude natural é nos prostrarmos diante dele em adoração e em louvor, por tão grande majestade que Deus é. Então, as Escrituras, queridos, são os únicos meios, é o único meio pelo qual nós podemos conhecer a Deus. É o único meio pelo qual Deus revela de forma mais profunda a sua majestade para o ser humano. Deus se revela também através da criação. Deus se revela através da natureza, né? A natureza proclama, revela a glória de Deus. Mas, de forma profunda e plena, nós conhecemos a Deus através das Escrituras, através de Jesus Cristo. Então, meus amados, quando nós reconhecemos isso, quando nós buscamos conhecer a Deus, o próprio Deus, queridos, se revelará para nós. O próprio Deus começará a se revelar em nossas mentes e nós passaremos a compreender a realidade da glória de Deus. Eu separei aqui, queridos, alguns textos das Escrituras que falam sobre a glória de Deus. E o que é que nós vamos enxergar analisando esses textos, amados? Nós vamos enxergar que Deus, ele se empenha em engrandecer e glorificar o seu próprio nome. Vejam só que isso é curioso. Os textos bíblicos, e a Bíblia testemunha isso do início ao fim, queridos, a criação desde da eternidade passada até a eternidade futura, Deus, ele se empenha em revelar a sua glória. Ele se empenha em glorificar o seu próprio nome. Então, o ser humano, queridos, ele não é o centro do universo, como algumas pessoas pensam. O centro do universo é Deus. E as Escrituras testificam disso, de que Deus se empenha, de que o empenho de Deus em engrandecer o seu próprio nome é real na Bíblia. Deus não pode, queridos, colocar nada acima dele. Então, por causa disso, Deus também vai querer glorificar o seu próprio nome, porque Deus não é idólatra. Deus, ele é aquele que reconhece a sua própria glória e a sua própria majestade. Meus amados, eu queria citar alguns exemplos aqui, alguns episódios. Aqui no episódio da Torre de Babel, por exemplo, o episódio da Torre de Babel, amados, está descrito lá em Gênesis, no capítulo 11. O povo de Babel, queridos, ele quis engrandecer e glorificar o seu próprio nome. Olha o que é que diz aqui no capítulo 11, no verso 4. Disseram-lhe: venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome. Ou seja, o pecado do povo de Babel, qual foi, queridos? O pecado do povo de Babel, ainda que eles tenham cometido prostituição, mentira, mas qual é a narrativa da Bíblia do pecado de Babel? O pecado de Babel foi roubar a glória de Deus. Eles quiseram engrandecer o seu próprio nome e não engrandecer a Deus. Então, quando o ser humano, queridos, ele se propõe a tornar o seu próprio nome célebre,
o seu próprio nome famoso, o que é que o ser humano está fazendo? Usurpando a glória que pertence a Deus. Deus então foi lá, interveio nos planos daquele povo, desfez os planos dele e aquele povo ficou frustrado nos seus próprios planos, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Abraão, outro exemplo foi de Abraão, queridos. Abraão glorificou a Deus. A história de Abraão, a fidelidade de Abraão foi de glorificar a Deus. Lá em Romanos, no capítulo 4, verso 20, olha o que o apóstolo Paulo fala a respeito de Abraão. Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então Abraão glorificou a Deus. O livro do Êxodo, por exemplo, queridos, o livro do Êxodo que registra a libertação do povo de Israel do Egito, da escravidão do Egito. A libertação do povo de Israel teve como objetivo fazer notório o poder de Deus, a glória de Deus. Olha o que é que diz aqui, Êxodo 14, verso 4. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga e serei glorificado em Faraó e em todos os seus exércitos. Então vejam o objetivo de Deus aqui, é que ele mesmo fosse glorificado. Deus puniu Faraó, Deus puniu o Egito para a glória do seu próprio nome, amados. Esse foi o objetivo principal de Deus. Obviamente, Deus tinha como objetivo libertar o seu povo também. Mas o objetivo principal, amados, foi a glória do seu próprio nome. A peregrinação do povo de Israel no Egito, queridos, no deserto, a conquista da terra prometida, a monarquia de Israel, tudo isso, queridos, todos esses eventos, eles foram cuidados por Deus, foram conduzidos por Deus para que o seu próprio nome fosse engrandecido e glorificado. Olha o que é que diz aqui Ezequiel, capítulo 36 e verso 22, Deus falando com Israel a respeito de tudo o que Deus havia feito com Israel. Ele fala assim: não é por causa de vocês que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome. Então, olha, não é por causa de vocês que eu libertei vocês do Egito, não é por causa de vocês que eu dei vitórias sobre o povo de Canaã, não é por causa de vocês que eu edifiquei uma monarquia em Israel e cuidei e protegi vocês, é por causa do meu próprio nome. Isso é que Deus está dizendo para Israel. Então, meus amados, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, eles estão recheados de textos, é até difícil selecionar, de textos que mostram Deus, ele sendo aquele que mais eleva a sua própria glória, mais defende a sua própria glória. Para finalizar, queridos, essa primeira parte, João capítulo 17, verso 14, o Novo Testamento, o ministério de Jesus, queridos, ele foi uma busca constante da glória de Deus. João 17, 4, diz assim, Jesus falando, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Ou seja, a obra de Jesus Cristo, que Deus entregou para Jesus Cristo fazer, ela glorificou o Pai. Ou seja, o objetivo da obra de Cristo, a obra redentora de Cristo, queridos, ela antes de ser uma obra que tinha como objetivo salvar o povo eleito, ela tinha como objetivo glorificar a Deus, atribuir glória a Deus. Obviamente, é claro que a salvação do ser humano era um dos objetivos, mas não era o principal objetivo, não era o objetivo central, porque Cristo estava interessado sim na glorificação do nome de Deus. O último texto que eu vou ler, queridos, Mateus capítulo 5, verso 16. Diz assim o texto: assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus.
Então vejam, queridos, que o nosso brilho, se é que nós temos algum, as nossas obras, a nossa vida cristã, amados, ela tem que ter como objetivo glorificar a Deus, para que o mundo veja as nossas boas obras e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, meus irmãos, nós temos um objetivo na vida, e o objetivo que nós temos é glorificar a Deus, é atribuir glória, atribuir não, queridos, reconhecer a glória de Deus. O amor de Deus por nós, queridos, o plano redentor de Deus, ele não teve como objetivo principal a nossa salvação. Ele teve como objetivo principal a glória do seu próprio nome. Amém. Meus amados, baseado em tudo isso que nós vimos, queridos, para concluir aqui, fazemos algumas aplicações em relação ao que nós estudamos. O primeiro ponto, amados, que eu quero ressaltar daquilo que nós vimos, e o primeiro ponto que eu queria destacar, é a necessidade que nós temos de crescer no conhecimento de Deus. Lá em Oséias, capítulo 6, verso 3, olha o que é que a palavra de Deus diz. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Meus amados, precisamos crescer no conhecimento de Deus. A nossa vida cristã, queridos, ela deve ser uma busca constante para que nós possamos crescer no conhecimento de Deus. Quanto mais nós crescemos em Deus, mais Deus cresce para nós. Sabe por que isso acontece, amados? Porque quanto mais nós crescemos em Deus, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós percebemos a grandeza de Deus, mais nós percebemos a sua glória. Então, quanto mais nós buscamos conhecê-lo, queridos, mais nós teremos noção da sua majestade. Então, o principal meio, queridos, pelo qual nós podemos crescer no conhecimento de Deus é através do conhecimento de Jesus Cristo, através das Escrituras. Ler as Escrituras, estudar as Escrituras. Jesus Cristo, como nós dissemos, ele é o ponto alto da manifestação da glória de Deus aos homens. Então, amados, precisamos conhecer Cristo. E nós não temos como conhecer Cristo a não ser pela Escritura. Jesus falou assim para Filipe, lá em um dos momentos em que ele estava conversando com seus discípulos. Filipe perguntou para ele assim: Senhor, mostre-nos o Pai. E a resposta de Jesus foi surpreendente, queridos. Jesus disse assim para ele, no verso 9, João 14, 9. Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, amados, Filipe achava que Cristo e o Pai eram pessoas diferentes. E Filipe pediu: Senhor, mostra-nos o Pai. Eu quero conhecer o Pai, quero conhecer a glória do Pai. E Jesus falou: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Eu estou tanto tempo com vocês aqui. Amados, quanto mais nós crescemos no conhecimento de Cristo, mais nós compreenderemos a grandeza de Deus, a majestade e a glória de Deus. Como nós dissemos agora há pouco, queridos, muitas pessoas, queridos, muitos cristãos, eles têm um encontro inicial com Cristo, queridos, mas eles não crescem em conhecimento de Deus. Eles, por causa da negligência, eles passam a vida cristã inteira, queridos, conhecendo um Deus pequenininho. Não estudam as Escrituras, não leem as Escrituras, e por causa disso, o Deus que essas pessoas servem, queridos, é um Deus pequeno, é um Deus fraco, é um Deus impotente. Queridos, tem cristão que tem mais medo do diabo do que de Deus. Não podem, queridos, o diabo, ele não faz nada que Deus não permita. O diabo, ele está totalmente sob o controle de Deus. E tem gente que tem medo do diabo, tem gente que vive a vida apavorado, com medo do amanhã, teme tudo é um motivo de medo para certas pessoas. Meus irmãos, quando nós conhecemos a Deus, e quando nós percebemos a grandeza do Deus que nós servimos, a soberania dos Deus que nós servimos, queridos, o seu poder, a sua glória,
nós vamos entender que nós somos cuidados por esse Deus. Nós estamos nas mãos desse Deus poderoso, todo-poderoso. Então, o que é que nós temos motivos para temer, queridos? Se nós estamos nas mãos de Deus, se Deus é que cuida de nós, o Deus todo-poderoso, soberano, criador dos céus e da terra, queridos, é Ele que está cuidando do seu povo. E se nós somos povo de Deus, amados, podemos ter descanso no Senhor, de que é Ele que cuida de nós. Não temeremos, ainda que a terra se corrompa, ainda que os montes se abalem, nós temos aquele que cuida de nós. A consequência disso, amadas, de um conhecimento pequeno de Deus, sabe qual é? É que muita gente, queridos, deixa que a sua vida seja ocupada pela grandiosidade de Deus e começa a dar espaço para o mundo. O mundo começa a ocupar espaço na vida da pessoa que deveria estar sendo ocupado por Deus. E às vezes, queridos, o mundo ocupa até um espaço maior do que Deus em muita gente. Quando Deus não ocupa o seu devido lugar, amados, quando nós não temos a real noção da grandiosidade de Deus, quem vai ocupar o espaço que era de Deus vai ser Satanás e o mundo. Porque nós não ficamos vazios, queridos. O espaço que nós deixamos abertos vai ser preenchido pelo mundo. E nós não podemos servir um Deus pequeno se o nosso Deus é grande, se o nosso Deus é majestoso. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias, capítulo 6, verso 3. Segundo ponto, queridos, é até uma consequência do primeiro, é que quando nós não conhecemos devidamente o Senhor, quando nós não damos a devida glória ao Senhor, a natureza pecaminosa, a nossa natureza pecaminosa, queridos, ela vai entrar em ação em nós. Ou seja, nós vamos começar a ceder espaço para a nossa natureza pecaminosa. A nossa natureza pecaminosa nos leva a negligenciar a glória devida a Deus e a substituir essa glória devida a Deus para a glória de outra coisa, de outra pessoa. Meus amados, qualquer coisa que passa a ocupar espaço de Deus em nossas vidas, seja o trabalho, seja os afazeres, seja passatempo, seja o celular, seja férias, seja o namorado, o esposo, o filho, pai, mãe, quando alguma coisa, queridos, ocupa excessivamente as nossas vidas, nós estamos usurpando a glória que é de Deus. Nós estamos roubando a glória de Deus e depositando sobre essa pessoa, sobre esta coisa, sobre seja lá o que for. Muitas vezes, queridos, a própria religiosidade ocupa o lugar de Deus. Religiosidade hipócrita. Muitas vezes um líder religioso, muitas vezes um líder político, muitas vezes alguém, um cantor, um pastor, seja lá o que for. Isso se chama idolatria, queridos. Nós não praticamos idolatria só quando nós nos curvamos diante de uma imagem. Quando nós atribuímos uma glória e uma honra excessiva a um ser humano, queridos, nós estamos idolatrando aquele ser humano. Estamos roubando a glória que é de Deus e atribuindo a alguém e a um ser humano. E eu vou dizer, amados, que muitos crentes caem nesse pecado de idolatrar o ser humano. E nós precisamos, amados, crescer no conhecimento de Deus. Porque quanto mais nós crescemos, amados, em Deus, mais lhe daremos glória, mais a nossa natureza pecaminosa vai ser afastada e mais os espaços de nossa vida são preenchidos pelo Deus que merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Terceiro ponto, amados. Todas essas situações que nós falamos aqui, amados, elas são usurpadores da glória de Deus. Roubam a glória de Deus e precisam ser combatidos. Mas eu quero agora compartilhar com vocês, meus irmãos, quem é o maior usurpador da glória de Deus? Quem é o maior ladrão da glória de Deus? O maior ladrão da glória de Deus sou eu mesmo. É o eu interior, queridos. Somos nós mesmos os maiores ladrões da glória que só pertence a Deus. Isso é duro para a gente ouvir, queridos, mas é
a verdade. Nós, queridos, que deveríamos viver para a glória do Pai. Nós que fomos criados para glorificar o Pai. Somos quem mais rouba a glória e a honra de Deus. Sabe quando é que nós roubamos a glória e a honra de Deus, queridos? Todas as vezes que nós buscamos reconhecimento, todas as vezes que nós buscamos honra, todas as vezes que nós buscamos aplausos, todas as vezes que nós queremos ser engrandecidos, nós estamos roubando a glória de Deus. Porque a nossa vida e tudo o que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Então, quando nós queremos que as nossas obras sejam vistas, as nossas boas obras, quando nós queremos que toquem trombetas para nós, queridos, nós estamos querendo nos apropriar da glória de Deus. Glória que não nos pertence. Então, nós não podemos esquecer, eu citei até agora há pouco esse verso, Isaías capítulo 42 e o verso 8, o Senhor diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória. Tem algumas versões que dizem: não divido a minha glória com ninguém. Então o Senhor, queridos, Deus não divide a sua glória com ninguém, nem conosco mesmo, nem comigo mesmo, queridos. Então todas as vezes que eu quero me exaltar, todas as vezes que eu quero me engrandecer, que meu nome seja reconhecido, que eu seja citado, que eu seja enaltecido, eu estou usurpando a glória de Deus. Tudo o que nós fazemos, queridos, seja no trabalho, seja na escola, na igreja, na rua, em qualquer lugar, tudo deve ser feito para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Portanto, se vocês comem, ou se vocês bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não é para a minha glória, não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. E para concluir, último ponto, amados. Se nós formos analisar, amados, nós precisamos fazer uma pergunta para nós mesmos. Se tudo que eu tenho que fazer tem que ser para a glória de Deus, então eu tenho que levar a uma reflexão. Se a minha vida tem glorificado a Deus, se eu tenho sido um motivo de glorificar a Deus, eu estou sendo um meio de glorificação a Deus? A minha vida, as minhas atitudes, o meu comportamento no trabalho, na igreja, no trânsito, no supermercado, na rua, na escola, está glorificando a Deus? Quando as pessoas olham para mim e vejam as minhas atitudes, veem as minhas reações, elas estão vendo a glória de Deus refletida em mim? Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer, queridos. Repetindo aquilo que diz lá em Mateus capítulo 5, verso 16. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, as boas obras, queridos, nossas atitudes, o meu comportamento no trânsito, a minha obediência às leis de trânsito, o meu comportamento na fila do supermercado, o meu comportamento aonde quer que eu esteja, queridos. As pessoas têm que olhar para mim e ver as minhas boas obras para que o nome de Deus seja glorificado. Queridos, tem muitas coisas satisfatórias que acontecem na nossa vida. Mas uma das coisas que mais me deixa satisfeito, queridos, é quando em algum lugar, quando as pessoas sabem: ah, tu é crente, né? Ah, eu vi mesmo alguma coisa diferente em ti. Isso é muito satisfatório, queridos. Não para engrandecer o nosso nome, mas para ver que Deus está sendo glorificado, as pessoas estão vendo a glória de Deus refletida na gente. Agora, existem aqueles crentes que são os agentes secretos de Deus, né? Que ninguém sabe que aquela pessoa é crente, aquela pessoa não tem nada de crente. Queridos, a glória de Deus, ela não está sendo refletida em pessoas assim. Que nós não sejamos assim, queridos. Que nós possamos refletir a glória de Deus. Que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu.
Então, meus amados, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado exclusivamente ao Senhor. É isso que quer dizer, só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Aleluia.